Bom dia, pessoas. Vamos ver mais uma aula da nossa língua portuguesa, ok? Nós vamos ver conectores textuais. O que são conectores textuais? São palavras ou locuções empregadas para ligar ou articular ideias. Para articular ideias. Expressas em palavras ou orações. Trata-se, pois, de um recurso essencial à construção coesiva do texto e, consequentemente, à clareza de qualquer mensagem. Em concurso público, os conectores textuais são uma ferramenta essenciais em textos ou em redações. Isso daí eu vou dizer, é o X da questão. Um dos X da questão em concursos públicos. O que mais cai são a identificação de conectores e geralmente a gente pensa que são as conjunções pelo fato de conectores, conjunções, as iniciais, mas não são somente as conjunções, como classes gramaticais. Então, vamos ver. Geralmente, as conjunções são as palavras normalmente associadas à função coesiva, mas outras espécies morfológicas também desempenham esse papel entre elas. E nós vamos apontar agora quais são as outras classes gramaticais que fazem parte, né, dos conectores, que são conectores, que nós identificamos nos textos. Geralmente, nas questões, vão pedir para vocês marcarem se é uma preposição. Olha aqui, as preposições, os pronomes relativos. O que é um pronome relativo? E demonstrativo nós temos esse, este, isso, aquilo, não é? Este para quem está perto, próximo do objeto, e esse para quem está mais distante. Então, as preposições, vocês lembram? Com, para, de, em, e por aí vai. Os advérbios, nós temos uma infinidade de advérbios. De negação, não, nunca, jamais. Lembram? De tempo, ontem, hoje, antes de ontem, século passado, depende do contexto lá, do texto que vocês vão identificar se é de lugar, de tempo, de modo, de afirmação, de negação, etc. Os substantivos, ou o léxico também, né? Nossa, tem infinidade de substantivos que nós trabalhamos, né? Tudo que nós visualizamos, que nós tocamos é um substantivo. Os verbos é o que? É uma informação que passa numa frase ou em um texto, depende. E os sinais de pontuação. E nós vamos já começar aqui, por exemplo, com um sinal de pontuação. Olha aqui a vírgula. Não só Mário, não só Mário, bem como Maria, queria ir ao cinema no domingo. Então, podemos colocar não só Mário, assim como Maria, que tem um bem, né? Mas podemos trocar. E aqui é uma relação aditiva. Não só Mário, olha, Mário e Maria queria ir ao cinema no domingo. Também eu posso trocar, colocar um aditivo de alternância. Olha, Mário ou Maria quer ir ao cinema no domingo. Então, eu poderia dizer que é uma, o ou é um
É um conectivo alternativo de alternância. Essa é a casa de Pedro. De Pedro. É uma relação de posse aqui, viu? Relação de posse. Mariana esteve com, ó, o dia aqui é relação de posse. Essa é a casa de Pedro. No caso aqui, Mariana esteve com Lucas. É relação de companhia. Relação de companhia. Relação de companhia. Márcio chegou a Roma. Olha, Márcio chegou a Roma. Relação de quê? De lugar. De lugar. Então, olha aí, não tem crase, não é? É só você usar aquele termo, voltou de Roma. Agora, se fosse a Roma antiga, aí sim pegaria uma crase. Mas essa não é o X da questão aqui. Nós estamos tratando, não é de crase, estamos tratando de conectores textuais. Então, aqui a relação a Roma é relação de lugar. No caso aqui, daqui a um mês você fará a sua prova. Será relação de tempo. Então, aqui nós trabalhamos com os conectores textuais e é uma infinidade, gente, é uma infinidade. Nossa, principalmente nas coordenadas, subordinadas, cai muitos conectivos textuais. E no nosso dia a dia, a gente pronuncia frases que usamos os conectores textuais para alguma coisa. Olha aí, eu já falei o para. Para é uma preposição. Quem não estuda gramática não tem como saber, né? Mas no nosso dia a dia, nós usamos todas essas palavras, palavrinhas, como conectores textuais. Então, esta foi a nossa aula, viu? Bem simples, porque a princípio, para quem está gravando, né, começando a gravar no YouTube, são 15 minutos, viu? Cronometrado, não pode passar de 15 minutos. Eu agradeço muito pela atenção. Até a atividade.